Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estamos começando mais uma videoaula da EBD em Casa, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Somos louco, mas é claro, por Jesus, porque aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2 desse segundo trimestre, desse seriado de 13 lições aqui do segundo trimestre, abençoado. Já estamos adentrando a segunda lição, que será ministrada na sua igreja dia 14 de abril de 2024, cujo tema dessa lição é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Então nós vamos aqui vamos estudar sobre essa parábola do Senhor Jesus, onde ele usa esse elemento chamado porta para trazer uma ilustração muito contundente sobre as alternativas que o homem tem. Aliás, o ser humano tem duas alternativas, a porta larga ou a porta estreita, o caminho espaçoso ou o caminho apertado. Então são duas alternativas e o homem, o ser humano, tem que escolher uma delas, pelo seu livre arbítrio. Mas Jesus aconselha, ele não determina que nós devemos escolher porfiar por entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado, cuja consequência é o céu, tá? Porque a porta larga e o caminho espaçoso, a consequência é o inferno. Então ele nos aconselha e o homem toma a sua decisão a respeito dessas duas alternativas. Começando aqui o nosso texto áureo, que está em Lucas 13 e versículo 24. Porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Dá a entender aqui, irmão, que hoje esses muitos que procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque passou a oportunidade. E nós vemos, irmão, lá em Mateus, sobre o rico e o Lázaro, uma ilustração muito interessante, que o rico, ambos morreram. Lázaro foi para o céu, seio de Abraão, e o rico foi para o Seol, para o Hades, para o inferno, um lugar de tormento. E lá ele se arrependeu. Ele queria que pregasse para os seus irmãos que estavam aqui na terra ainda. E Abraão, ali nessa ilustração, dizendo que não poderia Lázaro passar para o lado dele, nem ele para o lado de Lázaro. E que também ninguém poderia voltar, ressuscitar um dos mortos para vir pregar, mas estava aqui Moisés, e os profetas, e hoje está aqui a igreja pregando. Então, muitos quererão entrar, irmão, porque passou a oportunidade, tá? Dizem que deveria acontecer o que acontece no inferno, acontecer hoje das igrejas. No inferno há milhões de pessoas arrependidas, querendo ter uma nova oportunidade, mas não pode mais voltar. E nós estamos aqui ainda, na igreja, neste mundo, e tendo a oportunidade. Então Jesus disse, porfiar por entrar pela porta estreita. Porque digo que muitos procurarão entrar e não poderão, já passaram da hora, certo? Não tem mais recurso. Conversando com um católico, ele me dizia sobre a morte, Não, mas nós acreditamos que após a morte tem o purgatório, e aí depois de rezar aí 7 missas, a pessoa sai do purgatório e vai para o céu. Disse, olha, na realidade existe o purgatório, que é o inferno, É o lugar do juízo de Deus para Satanás e seus anjos e para as pessoas que esquecem de Deus, os rebeldes, os ímpios, todos aqueles que esquecem de Deus. Mas esse purgatório, ele é eterno. A oportunidade de você se salvar e ir para o céu é nessa vida. Depois que você partiu, depois que você morreu sem Cristo, não tem mais como você sair de lá. Você vai para o purgatório e ficar eternamente, que é o inferno. Tá?
Então não existe uma segunda chance depois que você parte para a eternidade. A chance de você salvo é aqui em vida. Então, há uma interpretação equivocada, né, dos padres em dizer que após a morte, né, vai para o purgatório e de lá você, né, nós aqui os vivos orando ou rezando, essa pessoa vai ter chance de sair para o céu. Não, isso é equívoco. Está escrito em Mateus: não temeis aos homens que matam o corpo, depois não tem nada mais que fazer. Mas temeis a Deus, que além de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno, aonde o bicho não apaga, aonde o fogo não apaga e o bicho não morre, né? Até o nome de homem, o nome digno de homem lá acaba, lá vira bicho, certo? A alma lá vira bicho. Lá no céu você vai ter um novo nome, mas no inferno a alma vira bicho, onde o fogo não apaga, né? O bicho não morre e o fogo não apaga, é o sofrimento eterno. Ali é um purgatório eterno. Ninguém vai sair dali depois que partir dessa vida sem Cristo, sem chance. Então a oportunidade é aqui. Então Jesus disse: muitos quererão entrar, mas já não pode mais, como foi o rico. Arrependeu, mas era tarde demais. Queria evangelizar, mas era tarde demais. Queria livrar os seus irmãos, mas já era tarde demais, já tinha passado a oportunidade. Não tem mais como voltar, porque ele preferiu andar no caminho largo, entrar pela porta espaçosa, que conduz ao inferno, né? Viver uma vida lá vão ter, de luxúrias, né? Priorizando o materialismo e não juntando tesouro no céu. Então ele perdeu a oportunidade. Então esse é o sentido figurativo da porta larga e da porta estreita. Mas aproveite a oportunidade, porque temos a oportunidade enquanto estamos aqui. Que depois que partimos, né, o castigo para quem morreu é eterno. E a vida, né, a alegria, a paz e a vida eterna, para quem morreu em Cristo também a vida é eterna. Tá? Então devemos servir a Deus e buscar essa oportunidade que nos é proposta. E essa é a única alternativa que nós temos de ir para o céu, tá? Que é entrar pela porta estreita e trilhar o caminho apertado, né? Renúncia, servir a Deus. Nós vamos ver ao andar da carruagem aqui, né? O nosso conteúdo, nós vamos aprender muito, tem muito subsídio aqui. Leitura, verdade e prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então não é uma opção, mas é uma única alternativa. Só tem duas, porta larga e porta estreita. E aí tem essas duas alternativas. E para entrar no céu só existe uma, é pela porta estreita, tá? E para o inferno também só uma, que é a porta larga. Então são duas escolhas que o homem tem. Não tem outra alternativa. Ou porta estreita ou porta larga. São essas duas escolhas, com consequências de vida eterna e com consequências de morte eterna. Tá? Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. E Mateus 3, versículo 1 e 10. Mateus 7, 13 fala, né? Jesus fala sobre essa parábola, sobre essa metáfora, sobre a porta estreita e a porta larga, né? Mostrando, tá? Sobre o caminho para o céu e o caminho para o inferno. E no Mateus 3, capítulo 1 e 10, fala sobre João Batista, né, que apareceu no deserto pregando o arrependimento, né, para todos os israelitas, para o povo de Deus ali, para os israelitas, a nação escolhida por Deus, que eles deviam se arrepender. Tá? E chegou João Batista, os fariseus, os saduceus, quando ele viu aquele povo que a maioria era hipócrita, que só representava, né, era artista, né, só representava como pessoas fiéis, ele diz: olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? João pregava forte, viu? Não dava moleza não, e no deserto. João era sacerdote, descendente, os seus pais eram sacerdotes, e ele tinha uma carreira nessa linhagem. Porém, parece que ele foi brecado aí, e não deram chance, né? Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo, não deram oportunidade para ele pregar no grande templo, exercer a sua função. Então ele foi para o deserto. Mas quem tem a chamada, meu filho, até no deserto ele prospera. O pessoal deixava de ir no templo para ir no deserto
ouvir João e ser batizado por ele. Então, se você tem chamado, não se preocupe. Se brecar você na igreja, certamente Deus vai chamar para você ser um grande evangelista e pregar a todo mundo, né? Ganhando almas. Então, não se preocupe, a sua chamada, quando Deus chama, Ele garante. João Batista foi rejeitado no templo, mas foi ovacionado no deserto, né? Até no deserto, Deus te usa, viu? As pessoas iam para ver João Batista pregar, e ele chamou a turma de cobra, né? De raça de víbora, e eles convertiam. Era uma mensagem dura, mas é uma mensagem vinda do céu, né? E João Batista não para aí. Não adianta só vocês batizar, vocês têm que produzir fruto de arrependimento, ou seja, prática de vida, né? O fruto que vocês vão produzir são as obras das vossas mãos, as suas atitudes tem que ser digna com o reino dos céus. Não é só de boca para fora como os escribas e fariseus e saduceus, mas tem que produzir, tem que ter prática de vida em Cristo Jesus, tá? Então não adianta só ter o nome de crente, mas tem que ter a prática, porque o crente genuíno, ele pratica aquilo que ele prega, ele vive aquilo que ele prega e prega aquilo que ele vive, tá? Não é só da boca para fora, então não é só teoria, mas é prática. Esse é o evangelho genuíno, tá? Praticidade de vida. Avançando, né? O nosso comentarista, ele divide a nossa lição, como é de costume, em 3 tópicos, tá? Primeiro, a porta e caminhos, portas e caminhos. O segundo tópico, por que entrar pela porta estreita é difícil. E o terceiro e último tópico da nossa lição, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Tá? São 3 tópicos que nós vamos discorrer nessa manhã, de quarta-feira. Nós estamos gravando esse maravilhoso vídeo para EBD, né? Escola Bíblica Dominical. E também nós temos aqui na capa da nossa lição um design muito bonito, tá? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, tá? Então esse é o design da nossa lição, a família aí caminhando, né, rumo ao céu, a família tradicional que hoje, em nossa contemporaneidade, querem destruir a família tradicional, tá? Mas a luta está travada e nós vamos ser vencedor em nome de Cristo. Olha aí que maravilha, caminhando para o céu, mãe, pai e filho, essa é a família tradicional, ok? Homem, mulher e filhos e a sua prole, tá? O nosso comentarista é o exímio pastor e teólogo Oséias Gomes, né? Tem um programa no YouTube dele, prega, é um homem de Deus. E se você quiser segui-lo, é só ir lá e colocar Oséias, pastor Osiel, aliás, melhor, Osiel Gomes, tá? Pastor Osiel Gomes, melhor dizendo, ok? Avançando para a nossa introdução da nossa lição abençoada, tá? Muitos conteúdos, muitos subsídios para nós aprender nessa manhã de quarta. Introdução. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita. Estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita. E do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Então, aqui nós temos um panorama dessa segunda lição, né, que Jesus vai ilustrar sobre esse elemento porta, tá? Porta larga e porta estreita, né? E porque nós devemos entrar pela porta estreita e as consequências da porta larga, tá? Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta um caminho que nos conduz ao céu. Primeiro ponto da nossa lição, porta e caminhos. No primeiro ponto, nós temos a porta estreita. A ideia de uma porta estreita, como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica quanto na literatura cristã. Então vejamos aqui, Jesus vai usar
essa ilustração, né, de um elemento muito conhecido, tanto hoje como no mundo antigo, né? Porta estreita. Nós sabemos que no mundo antigo, as guerras eram mano a mano, né? Era armas, espada, flechas e outras coisas mais. Não é como hoje no mundo que nós vivemos, né? A guerra hoje são armamentos bélicos, atômicos, né? Aviões. Naquele tempo era mais simplório, era corpo a corpo, ok? Então a cidade do mundo antigo, ela era feita com muralhas enormes, né? Para que em um eventual situações de guerra, o inimigo não poderia invadir a cidade, porque o povo estava ali acolhido para, né, ser livre. Então haveria um enfrentamento somente dos exércitos, né? Tanto daquele país como do outro. E o povo ficava guardado dentro da cidade, ok? E haviam várias portas em Jerusalém, que tinha 12, ali diz, não, a Bíblia diz que tem 12 portas em Jerusalém. Existiam as portas mais largas e as portas mais estreitas, né? Os portões, os portais, onde saíam cavalos e seus cavaleiros, carroças, né? E assim por diante, camelos. Mas as portinholas pequenas eram para as pessoas, não entrava com bagagem, não entrava animais, era só pessoa. Então, quando o arauto, né, que estava ali em cima do muro, os que estavam vigiando ali a cidade por um eventual momento, os inimigos atacar a cidade para invadir, então eles tocavam a buzina. E essa buzina, ela tinha sons diversos. Eles tocavam a buzina para uma reunião solene, para outras ocasiões, mas o toque da buzina para a guerra era diferenciado, tá? A gente não tem certeza, mas eram 3 toques mais longos, né? E todo Israel, todo o pessoal dali daquela cidade entendia que estava vendo, né? E o inimigo ia atacar. Então eles saíam do campo, vinham correndo, né, para não perder suas vidas, e entravam por aquelas portas, né, pensando só na salvação da sua vida. Aquela porta estreita, bagagem, animais, que deixava tudo para fora. E se recolhia na cidade, os portões eram trancados, então, certo, o exército se defendiam, né, daquele ataque do inimigo. Então as pessoas entravam pela porta estreita para salvar a sua vida. Jesus faz uma ilustração, né, que é mais fácil entrar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Todavia, né, Jesus não está descartando que o rico não entrará no reino do céu, mas aqueles ricos avarentos que põem a sua segurança, põem a sua confiança na riqueza. Mas aquele que é rico, mas põe confiança em Deus, é lógico que vai entrar no céu. Mas Jesus ali não estava falando de uma portinhola que alguém prega, que havia uma porta cheia de curva, estreita, que passava só uma pessoa e não passava camelo. Não, eu estava falando realmente do fundo de uma agulha mesmo, tá? Estava dando uma ilustração sobre o fundo de uma agulha, não tinha nada a ver com essas portas, mas haviam portas estreitas que entravam as pessoas para escapar de situações diversas que vinham, né, do inimigo, tá? Ou por onde entravam as pessoas mais facilmente, mas existiam as portas, os portões, aonde trafegavam carros, cavalos, certo? Esses portões existiam, mas haviam portas pequenas. E Jesus usa dessa metáfora para ilustrar bem, né, a porta que conduz ao céu. Ela é estreita, você não pode levar bagagem, certo? Você não pode levar riquezas, tá? Materialismo, ok? Então Jesus estava falando isso. Ajuntai tesouro no céu, aonde a traça e o ladrão não rouba, a traça não corrói e o ladrão não rouba, certo? Porque o céu não entra com bagagem. Então nós temos que priorizar as coisas de cima, tá? Nós vemos ali, quando em Gálatas 5, e versículo 20, 19 e 20, aonde Paulo enumera as obras da carne. São 16, é lógico, ele numera 16, mas tem muito mais. E ele disse, os que praticam tais coisas não entrarão no reino dos céus. Mas também ele numera, né, o fruto do Espírito. Veja bem que é bem menos. A obra da carne é um fardo pesado e grande, que não dá para entrar no caminho estreito, você tem que renunciar, senão você não entra. Porque a porta do céu
que leva para o céu, ela é estreita. Então não entra com bagagem, né? Feitiçaria, luxúria, ok? Contendas, não entra. Mas nessa porta passa com pouca bagagem o fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, tá? Temperança, fé, mansidão, aí sim, que são nobres. Então, essa bagagem da obra da carne, tá? Priorizando a luxúria, o materialismo, né? As coisas que vêm contra a vontade de Deus, esse fardo pesado, esse fardo grande, não pode entrar nessa porta estreita. E a porta é Jesus. A porta aqui é Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Tá? Então Jesus ilustra isso no livro do evangelista João. Então a porta estreita, a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida, está presente tanto na literatura judaica, tá? E tanto na literatura cristã. Por exemplo, essas concepções encontradas no Antigo Testamento, Provérbios 15 e 24. Né? O caminho do sábio é para cima, mas do tolo é para baixo, que é o Seol, o inferno. Ok? Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então era esse formato da cidade antiga. Como não havia ataque, né, aéreos, né, então os muros eram bem altos, o ataque era só por terra. Né? O exército só atacava por terra. Não havia aeronáutica na época, né? Que é o ataque pelos ares. Então se faziam muros altos, faziam portas pequenas para a entrada das pessoas, e assim a cidade ficava protegida, né? A maior parte da cidade era com muros altos, principalmente Israel, né? Dizem que a largura do muro dava para andar uma carruagem ali em cima com um cavalo de tão largo, e ali ficavam os vigias, os atalaia, né, vigiando a cidade 24 horas. Eles cessavam um turno, era outro, porque havia ali, né, muitas guerras, pessoas querendo apossar, né, querendo escravizar aquele país, aquela cidade. E isso sempre existiu, e ser o dono da situação, mas cada país, cada cidade tinha os seus muros, as suas defesas contra, né, os inimigos. E havia então essa porta estreita para as pessoas escapar pela sua vida. Né? É muito importante Jesus sabendo disso, então ele faz essa ilustração e nos traz hoje. Hoje, né, se você quer ir para o céu, tem essa alternativa. A única, entrar pela porta estreita. A porta estreita exige renúncia, né? Exige você abandonar o pecado e obedecer a Cristo, tá? Senão você não pode entrar por essa porta estreita. E muitos que já partiram para a eternidade estão clamando, né? Chorando, ranger de dentes, agonia ali no Seol, mas não pode mais ter oportunidade. Acabou-se a oportunidade porque eles partiram, né, e não aceitaram a Cristo, não entraram pela porta, pela alternativa que tinha, a porta estreita, que é Cristo Jesus, não aceitando a Cristo como Salvador. Avançando para o segundo ponto, o caminho apertado. Quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, a porta aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tibo, que significa pesar, prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo bem concreto. Amar os inimigos
não praticar a hipocrisia, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, Mateus 5, 39 e 48. Então Jesus disse em Mateus 5, 39 até o 48, que nós, para trilhar esse caminho estreito, nós vamos ser oprimidos, nós vamos ser como esmagado com uma uva, tá? É um caminho comprimido. Paulo diz lá em 1 Coríntios, verso 1, eles que nós somos atribulados, tá? Então esse caminho, a princípio, é um caminho de sofrimento, de renúncia, mas o fim dele é a vida eterna, de alegria eterna, tá? Então nesse caminho, você vai ter, renunciar a muitas coisas, você vai ter muitos sofrimentos, pessoas que vão zombar do seu estilo de vida de crente, dizer que você é escravo, não aproveita nada nessa vida, só na igreja, buscando a Deus, mas eles não sabem o outro lado da moeda, né? Eles não sabem o outro lado da moeda, né? E nós vemos Asaf, se não estou equivocado, ele ali admirando os ímpios, e Deus fala com ele, o caminho deles é escorregadilhos, o caminho deles é o inferno, mas vocês que me servem, o caminho é para o céu. Então Deus ali anima e adverte aquele salmista, né? Quando ele observa os ímpios e quais se escorrega também. Então é muito importante nós sabermos disso, que estamos aqui renunciando, mas o fim da nossa caminhada, ela é feliz, ela é vida eterna. Mas aqueles que andam no caminho largo, prostituindo, né, avarento, presunçosos, né, dando mais prioridade para o materialismo, né, para a ostentação, para satisfazer a vontade da carne, da natureza caída, tá? Nós temos que saber que o fim deles é o inferno, se eles não se converterem. E nós temos o dever de amar essas pessoas e pregar para elas, para arrancar elas desse caminho que leva à perdição eterna, certo? Embora elas às vezes não entendem e criticam o nosso estilo de vida, nós temos que amar. Está em Mateus 7, versículo 39, Mateus 5, versículo 39 ao 48, onde diz: orei por aqueles que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem, tá? Aí eu vou resumir aqui, não vou falar todo o texto, porque o Deus que nós servimos, Ele manda o sol para todos, para justos e injustos. Ele faz descer a chuva para bons e para ruins. Que recompensa tereis se vos cumprimentar só uns aos outros? Não faz assim os publicanos? Mas nós devemos cumprimentar a todos, até o nosso inimigo, para que nós sejamos, fazer o bem a todos, para que nós sejamos parecidos com o nosso Pai que está no céu, porque Ele atende a todos, tá? Embora nem todos obedeçam e nem todos vão para o céu, mas Deus manda chuva para todos, manda um sol para todos, e nós temos que ser assim, amar a todos e pregando a palavra para ver se com muito sofrimento, com muito esforço, resgatar essas almas do inferno, que elas estão caminhando para o inferno, que é um caminho largo, tá? Então, trazer-os para o caminho apertado, aonde conduz à vida eterna. Então, esses caminhos têm consequência. O caminho largo conduz à perdição eterna, mas o caminho apertado conduz à vida eterna, à alegria eterna. Avançando para o terceiro ponto, porta larga e caminho espaçoso. Tá? Falamos aqui da porta estreita, do caminho apertado, agora vamos falar da porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo. Olha aí, segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores, segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que
entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias. Juízes 21 e versículo 25. E que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. 7 e 38. Então o que acontecia no tempo dos juízes? No tempo de juízes, Josué morreu, partiu para o Senhor, mas enquanto ele estava vivo, o povo seguia a Cristo, seguia a Deus, né? Os mandamentos de Deus. Os anciões depois de Josué, mas morreram todos, e o povo ficou sem referência, sem juiz, sem rei, sem profetas, e cada um fazia conforme o seu pensamento. Então começou o relativismo como está hoje em nosso país, tá? Conforme fazia o que ele entendia, o que ele achava que era certo e que era errado. O que era errado, e se ele achasse que era certo, ele praticava. E o que era certo, e se ele achasse errado, ele não praticava, tá? É aquilo que Isaías diz: sai daqueles que dizem que o amargo é doce e o doce é amargo, tá? Então o relativismo estava assim, certo? O caminho espaçoso e a porta larga é dessa forma, impera o relativismo. E as pessoas então vão praticar aquilo que lhe convém, aquilo que agrada, que satisfaz a sua carne. Ele não vai renunciar ao pecado, então ele está entrando pela porta larga e andando no caminho espaçoso. É isso que Jesus está dizendo, é o que nós estamos vendo hoje, inversão de valores, né? Nós estamos vendo inversão de valores horrendas em nosso meio. As pessoas desprezando a Cristo, desprezando o caminho estreito, entrar pela porta que é Cristo, e está andando, né, a passos largos, na porta, entrando pela porta espaçosa e o caminho largo, e andando de passos largos para o abismo. Mas Jesus diz, João em 7,38, né, aquele que tem sede, venha a mim e beba, porque fará de ti uma fonte, né, de água que jorrará para a vida eterna. Então Jesus está chamando as pessoas para entrar pelo caminho, entrar pela porta apertada, pela porta estreita e pelo caminho apertado. E esse caminho apertado, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E para entrar por essa porta, tem que aceitar Jesus, porque Ele é a porta. E você vai entrar e sair e encontrar alegria, pastagem, né? Alimento para a vossa alma. Porque na porta larga, no caminho espaçoso, ali a alimentação é veneno, vai te levar à morte eterna. Mas com Cristo, há alimento pela palavra de Deus que te dá vida, que dá vida eterna, que vai te sustentar para você vencer, tá? Fazer como o apóstolo Paulo, né? Corri a boa carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E aguardo, né, o prêmio que o Senhor tem para me dar naquele dia. E não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Tá? Então é muito importante nós atentarmos para isso e pregar às pessoas. Amar as pessoas que estão nesse caminho largo e pregar para que eles saiam desse caminho. Ok? Então, juiz, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bom aos seus olhos. Olha aí. Era a situação que estava e que está hoje. Pessoas vivendo nesse caminho largo, nessa porta, né, larga e caminho espaçoso, né, fazendo o que lhe convém aos seus olhos. Mas aqui estão os atalaias, a igreja de Cristo pregando, para que eles não venham arrepender muito tarde quando estiver lá no lago de fogo ou no inferno, tá? Que não tem mais solução e nem volta, né? É um caminho sem volta. Estamos pregando, e nossa pregação é que você saia da porta larga, do caminho espaçoso, e entra pela porta estreita e trilhe o caminho apertado, tá? Que conduz à vida eterna. Tá? Renúncia do pecado, renúncia de tudo para servir a Deus, obedecer a sua palavra. Avançando para o nosso segundo ponto da nossa lição: por que entrar pela porta estreita é difícil? Há uma pergunta: por quê? Então nós vamos ver agora. Uma porta aberta, porém difícil. Tá? Essa porta está aberta, porém é difícil entrar por ela. Por que isso? Vamos lá. A porta para a entrada
na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. Quais são os impedimentos? Veja bem, o egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, dentre outros, tá? Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu, é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva, indivisível. Mateus 16, 24, tá? Mateus 16 e 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha aí, Jesus estava pregando a palavra, e ele pregou esse sermão duro, difícil de ouvir. E os seus ouvintes, a plateia que estava ouvindo, que estava atrás só de pão, né, de milagres, só de benécias, foram saindo um por um. E aí ficou só os discípulos, só aqueles que estavam no caminho apertado, na porta estreita, né? E aí Jesus olha para eles e disse: ei, e vocês? Não querem ir também junto com a multidão? E Pedrão tomou a frente e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem a vida eterna? O Espírito Santo usando Pedro. Para onde nós iremos? Se só Cristo, nós temos que agarrar com Ele. Quem que pode nos dar vida eterna e garantir a vida eterna? É só Jesus. Porque vamos sair desse caminho, é preferível sofrer, renunciar todo o pecado, mas continuar com Ele, porque nós vamos ter vida eterna. Porque se nós pegarmos esse caminho diferente, essa porta larga, esse caminho espaçoso, nós vamos encontrar a morte eterna, a separação eterna de Deus. E como diz, né, será lançado em fogo, onde o bicho não morre e o fogo não apaga, sofrimento eterno. Mas nós queremos o céu, e o conselho de Cristo para você hoje é escolher o caminho apertado, a porta estreita, e entrar por ela, tá? Porque muitos não entram por causa do egoísmo, tá aqui, tá? Por causa do ego inflamado, por causa da idolatria, da inveja, da avareza, da feitiçaria, da glutonaria, da bebedice, da porneia, que inclui tudo: prostituição, adultério, né? Relação homoafetivo, tá? O homossexualismo e assim por diante, tá? Lesbianismo. Então isso impede as pessoas entrar pela porta apertada, pelo caminho estreito. Eles querem viver na porta larga, onde não exige nada, onde não cobra nada, mas o fim deles é sofrimento e morte eterna, né? Porque cada coisa tem sua consequência. Quem fuma, a consequência é um efizema pulmonar. Pode ficar tuberculoso ou pode dar um infarto. Quem bebe vai dar uma cirrose no fígado futuramente. Além de ter consequência para a vida eterna, perder a salvação, tem consequência física. Essa é a consequência do pecado. E quando você renuncia a isso, até a sua saúde física melhora. Tá? Até a sua saúde física melhora. Que quem deixa de fumar, melhora, aumenta mais a expectativa de vida. Quem deixa de beber, o seu fígado pode ser regenerado. Tá? Quem bebe, né, também tem consequência no trânsito. Mata, morre. A maior parte dos acidentes hoje é por causa do álcool. São consequências. Quem adultera, quem está na promiscuidade, na porneia, a consequência são doenças venéreas, sífilis, AIDS e outras mais. Então tem consequência física, mas também tem consequência espiritual. Você perde a saúde e também pode perder a vida eterna se você não se converter. Então é muito importante, tá? Você entender essas verdades. Avançando então para o nosso segundo ponto, o nosso segundo tópico, né? Terminamos aqui o primeiro tópico, que nos fala sobre portas e caminhos. Vimos o caminho e vimos as portas, né? Jesus usa essa metáfora, essa parábola para nos ensinar
né, as verdades espirituais para que nós escapamos do inferno, ok? No segundo ponto da nossa lição, nós temos aqui por que entrar pela porta. Aliás, já estamos falando sobre, né, por que entrar pela porta estreita e é difícil, tá? Então falamos aqui uma porta aberta, porém difícil. Avançando agora para o segundo ponto desse segundo tópico, melhor dizendo, ok? As oportunidades da porta larga. Nós vimos uma porta aberta, porém difícil. Porque ela é difícil, nós vimos aqui. Por causa do egoísmo, do ego inflamado, tá? Da idolatria. A idolatria também leva para o inferno. As pessoas deixam de adorar a Cristo e começam a idolatrar pessoas. Idolatrar jogadores, idolatrar cantores. Outro idolatra gesso, faz um deus de barro, um deus de madeira e começa a idolatrar. E sendo que em 2 Timóteo, se não estou equivocado, capítulo 2 e 5, só existe um único Deus e o único mediador entre o Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só por ele. Nem sua mãe, nem São João, nem São Pedro pode te levar ao céu. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por que vem? Porque ele está em Deus. Então, para ir a Deus, precisa de entrar pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo. Avançando então para o segundo ponto do segundo tópico, as oportunidades da porta larga. Tá? Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego a prazerosos ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. Tá? Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Gálatas capítulo 5, 19 e 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira carta do evangelista João, capítulo 2, versículo 17. E nós temos aqui também, em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 9 ao 10. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os malfeitores, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Então aqui é um conselho do apóstolo Paulo ensinando a igreja em Coríntios, tá? Que nem ninguém que pratica essas coisas entrarão no reino de Deus. Então a oportunidade da porta larga são muito atraentes, porque você pode viver uma vida lá vão ter, uma vida de luxúria, né? Você faz o que quer, não tem limite, né, para os seus pecados. Você tem 2 mulheres, 3, você prostitui, você bebe, tá? Você faz e desfaz. Então esse caminho satisfaz a carne, mas a consequência, o fim dele é morte eterna, sofrimento eterno. E para você realmente sair dessa porta que é muito atraente, você precisa de abrir seu coração para que Cristo entre e o Espírito Santo limpe, né, através da palavra. Ele lava, purifica a sua alma, o seu corpo, e aí você vai ter um novo nascimento. Esse novo nascimento ele não é da carne, não é do sangue, mas é do alto, é através do Espírito Santo de Deus, tá? O novo nascimento, né? Aquele que não passar pelo novo nascimento não pode entrar no reino dos céus, tá? A palavra, Jesus diz, pela água e pelo Espírito, ou seja, a água aqui é a palavra que limpa, tá? E o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos vivendo, né, na dispensação da graça.
E é o Espírito Santo que é responsável para convencer o homem. Nós pregamos, mas quando o homem, nós abrimos a porta, tá? Nós pregamos para que a pessoa abra a porta do seu coração. Quando ele abre, o Espírito Santo entra e faz a morada e faz a limpeza, né? Rancor, ódio, maldade é representado no livrinho por bichos peçonhentos, rancor, né? Escorpião, tá? Cobra, maldade, né? Feitiçaria, sapo, representado só ilustrando, né? Então um livrinho que ilustra isso. Todos esses animais peçonhentos é lançado fora. Aí vem o fruto do Espírito Santo, que é o amor, paz, longanimidade. No lugar de ódio entra o amor. No lugar de maldade entra a paz. No lugar de estresse, nervosismo, entra a mansidão. No lugar de descrença entra a fé. Então, essa limpeza o Espírito Santo faz quando nós pregamos para o pecador e ele abre o coração, o Espírito Santo entra, faz essa limpeza, manda toda a imundícia embora e a pessoa se torna uma nova criatura, uma nova mentalidade, transformação de mente, transformação de atitude, de comportamento, mudança de valores, tá? Os valores invertidos, agora você vai pegar os valores que são realmente vindo de Deus, tá? Os princípios judaico-cristãos. Então, por isso, a porta, a oportunidade da porta larga são atraentes, porque a pessoa, ela faz tudo para satisfazer a carne, né? A nossa natureza caída, mas para servir a Cristo, é preciso de aceitá-lo. Você vai renunciar tudo isso, e você passa por um outro lado, tá? E você agora não vai ter mais alegria nos prazeres deste mundo, você vai ter alegria no Espírito Santo. É engraçado, irmão, conversando, pregando para um rapaz, e ele me dizia que o mundo é muito bom, né? Falei, então, eu quando estava do seu lado, eu achava os crentes careta, que eles eram escravos, né? Que eles não tinham liberdade para nada. Mas agora que eu aceitei Jesus, eu vejo que quem é careta é quem não é crente, quem não aceitou a Cristo. Bebendo, toma não sei quantas caixas de cerveja, no outro dia está com dor de cabeça, né? Trai a esposa, briga, separação de família. Fala, que loucura que é essa? E quer dizer, eu experimentei o outro lado, e é maravilhoso. Você tem uma vida de alegria no Espírito Santo, você se alegra por fazer boas obras, por adorarem a Deus, por ser uma pessoa fiel à sua família, trazer alegria para sua família. Seus filhos não têm mais problema de você estar gastando dinheiro naquilo que não é pão, em bebidas, tá? Tanto outras coisas. Então agora desse lado eu vejo o quanto eu era tolo, e eu entendo que você também, do lado dessa luxúria, do lado da porta larga, você veja dessa maneira. Mas se você abrir seu coração hoje, você vai experimentar o lado bom da vida e não vai querer sair nunca mais, porque quem aceita Jesus dificilmente volta para o mundo de novo, né? Para o mundo de pecado, nesse lamaçal desse mundo, tá? Como o filho pródigo que foi experimentar o mundo, depois voltou arrependido, porque estava passando fome e sofrendo. Mas na casa do Pai tem abundância de pão, e a alimentação que o maná que vem do céu é a palavra de Deus. Ela te alimenta, te transforma. Você tem uma família feliz, você não está livre de sofrimento, mas você vai passar pelo sofrimento alegre, porque você tem garantia de vida eterna, tá? Você não vai ter mar de rosa, mas você vai superar. E quando a pessoa não é crente, ele não tem garantia. Qualquer estresse, ou quando ele estressa, tem rico que tem muito dinheiro, ele dá tiro no ouvido, outros pula do 5º, 6º andar, pula da ponte, porque não tem alegria do Espírito Santo. Porque quem tem alegria do Espírito Santo, tem Cristo na vida, ele passa por essas adversidades cantando o hino da vitória, porque Jesus está nos consolando. O nosso advogado, o nosso consolador é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas vos enviarei outro consolador, semelhante, igual a mim, para que esteja convosco, né, para todo sempre, para todos os séculos, até o arrebatamento da igreja. Então passe para cá, aceita Jesus, e você vai ver que a vida com Deus é bem melhor. Avançando para o terceiro ponto do segundo tópico, as razões das exigências, tá? Veja bem, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior.
uma decisão pessoal, uma disposição em seguir no contrário da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. 2 Coríntios 12, 9. E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. 2 Coríntios 5, 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É a transformação, tá? Aqueles que aceitam a Cristo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. 1 João 2 e 6, que está escrito: aquele que diz estar em Cristo, estar nele, também deve andar como Ele andou. Como quem? Como Cristo, tá? Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas 8, versículo 13 e 14. Então, as razões das exigências, tá? Você precisa ser transformado. Mudança de pensamento, mudança de sentimento e mudança de atitude. É como se estivesse na contramão. Você está numa via e você está sozinho, né? Na contramão. E vem mais de 10 carros, né? Você está na sua mão, melhor dizendo, você está na sua mão sozinho em seu carro. E vem mais de 10 carros na contramão, de frente com você, dizendo: você está errado. Você diz: não, eu estou na mão certa, é vocês que estão errados. Então, quem está na mão certa é a minoria, tá? Porque são muitos chamados, mas poucos escolhidos. São muitos que é chamado, mas são poucos que entram pela porta estreita e caminham o caminho apertado. Então, me parece no presente momento que você está na contramão, mas você está na mão certa, porque você está andando na contramão do mundo, tá? Mas está andando na mão certa para Deus. E o mundo que está andando na contramão do caminho de Deus, acha que está na mão certa e começa a querer te atropelar e te convencer que você está errado. Mas você tem que ter convicção no Espírito Santo que você está na mão certa. Apesar de você estar na contramão do mundo, mas você está na direção certa para o céu. E o mundo, embora pensa que está na mão certa, mas está na contramão do céu, porque o mundo jaz no maligno. Tá? Adão, quando pecou, ele deu a concessão deste mundo, do sistema do mundo, entregou na mão de Satanás. E o mundo está na mão dele. Todos pecaram e foram destruídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, né, a vida. Todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Mas a salvação vem pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, todo aquele que crê nele. Tá? Então, nós temos um salva-conduto. Embora esse mundo jaz no maligno, e nós andamos na contramão do mundo, mas nós temos um salvo-conduto. Se não fosse salvo-conduto por Cristo, o maligno já tinha nos engolido vivo. As misericórdias de Deus são as razões de nós não sermos consumidos, porque nós temos uma contracultura, né? Nós não encaixamos na forma deste mundo, mas nós encaixamos na forma de Cristo. Então as razões das exigências. Andar na contramão do mundo não é fácil, mas o fim é abençoado e a certeza de salvação. Apocalipse 22 disse que Deus enxugará as lágrimas no nosso rosto. Ali não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte e nem sofrimento. Por quê? Haverá plenitude de saúde, haverá plenitude de vida eterna, e haverá plenitude de alegria no Espírito Santo. Então, essa é a vantagem de andar na contramão do mundo. Tem toda a vantagem, todo ganho. É ser contra cultura, é ser contra a mão deste mundo, porque jaz no maligno. Avançando para o nosso terceiro tópico da nossa lição, entrando pela porta e pelo caminho do céu. Olha aí, então falamos sobre a porta apertada, o caminho estreito, né? As consequências do caminho, da porta larga, do caminho espaçoso, e agora vamos entrar pela porta e pelo caminho do céu, ok? Primeiro, como que se faz para entrar pela porta e pelo caminho do céu? Tem que ter arrependimento, certo?
arrependimento de pecados. Pedro diz, lá em Atos 3,19, né? Quando perguntaram para ele que os varões ali, depois que ele pregou, perguntaram para ele o que eles deviam fazer, ele falou: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha um tempo de refrigério para a vossa alma. Porque o refrigério, irmão, é a vida eterna, lugar de paz. E para quem vai para a perdição, é tormento eterno, não vai ter refrigério, você vai sofrer eternamente. Ok? Arrependimento, primeiro ponto, de pecado. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, tá? Mateus 3, verso 1 ao 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Tá? Isaías 1, versículos 16 e 15, Isaías 55 e verso 17, e Jeremias 7, verso 3 e 7. Vale que sempre ajuda a preservar a memória. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia, e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia o pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então, o primeiro passo é o arrependimento, para aqueles que aceitam a Jesus, para você entrar pela porta, né? Para você entrar pela porta e pelo caminho do céu, tá? É arrependimento. Depois do arrependimento, você recebe o Espírito Santo de Deus, e aí vai começar o processo, né, do novo nascimento, que é a regeneração, a santificação, tá, em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você se torna uma pessoa santificada, um santo de Deus. Essa santificação, ela é progressiva. Você começa, né, jejum, oração, tá? Evangelização, leitura da palavra, é um processo. Você santifica hoje, amanhã e até a volta de Cristo. Depois que Jesus vir arrebatar a igreja, aí você não precisa santificar mais, que não vai ter mais pecado. Você vai ser santo eternamente, ok? Mas enquanto estamos nessa terra, como pecador remido, nós temos que continuar esse processo. E a santificação é um processo, e é através de uma vida elibada na palavra de Deus, centrada na palavra de Deus. Então é um processo, né? Tem início, tem meio, mas também tem um fim, quando você for arrebatado para a glória. Então santifica hoje, amanhã e até o arrebatamento. Enquanto estivermos aqui, nós temos que estar santificando a nossa vida. E essa santificação é através, né, do arrependimento. Se você pecar, você não vai pecar mais. Se você falar palavrão, você não vai falar mais. Se você prostituir, você não vai prostituir mais. Se você era amaziado, era juntado no casamento, agora você vai começar uma nova vida. Você vai arrumar a sua vida, vai casar, certo? Vai organizar para você seguir conforme manda a palavra de Deus. Você vai aceitar, vai ter valores do céu. Os valores invertidos vai ser ficado para trás. Você vai ser transformado numa nova vida, uma nova criatura. Então, primeiro o arrependimento. Nós vemos o João Batista pregando, né, no capítulo 3, verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus está entre nós. E você precisa arrepender para você entrar por essa porta maravilhosa, que é a porta estreita e o caminho apertado. Você vai renunciar todo o pecado através do arrependimento,
Você vai compreender que você era um pecador, que você entristecia Deus, você fazia tudo aquilo que era errado, e agora você vai procurar fazer o certo e alegrar a Deus através da sua atitude, né? Do seu comportamento, da sua transformação de vida. Então, o arrependimento é o passo primeiro. E você então vai ter... Nicodemos foi até de noite com Jesus, perguntando para Jesus: nós sabemos, Senhor, que Tu é mestre, porque as coisas que Tu faz, né, não é possível se não for por aquele que é enviado por Deus. Tá? E Jesus disse para ele: olha, você precisa, né, para entrar no céu, você precisa arrepender. Arrependei-vos, disse Jesus. Sem o arrependimento, sem o novo nascimento, você tem que nascer de novo. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Não só você, mas qualquer criatura. Então, Jesus diz para ele sobre um novo nascimento, tá? Nascer da água e do Espírito, ou seja, da palavra e através do poder do Espírito Santo. Sem um novo nascimento, você não pode entrar no reino dos céus. Você se torna uma nova criatura. Você era um velho homem e agora você vai se tornar uma nova criatura. Mas Nicodemo falou: olha, mas será que eu vou entrar no ventre da minha mãe para tornar a nascer de novo? Isso é impossível. Realmente é impossível. Da carne é impossível, mas do alto é possível. Pelo Espírito Santo de Deus é possível nascer de novo, ser uma nova criatura, tá? Através da palavra, através do Espírito Santo, isso é possível, tá? Quando você aceita a Jesus como Salvador. Da carne é impossível você voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo, mas do Espírito e do alto é possível, porque para Deus tudo é possível, e você se torna uma nova criatura, uma criatura que agora tem mudança de vida e vai caminhar para o céu. Bem entendido. Então, avançando agora para o segundo ponto, confissão de pecados, tá? Como se dá essa confissão de pecados? O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão, Mateus 3 e 5. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal do pecado é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Números 5 e 7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados, Salmos 32 e 5, e afirma que crê em Deus poderoso e Salvador, Romanos 10, 9 ao 10. Se com tua boca confessares e creres em teu coração que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, então serás salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. Mas aquele que encobre as suas transgressões, nunca prosperará. Então, quando o homem aceita Cristo, ele confessa seus pecados e ele deixa os seus pecados, então ele alcança a misericórdia do Senhor. Irmão, existe uma questão muito importante aí, tá? Sobre misericórdia e graça. Alguém acha que são sinônimos, mas graça e misericórdia são antônimos, tá? Por quê? Porque misericórdia é Deus não dá para nós aquilo que nós merecemos, tá? Nós merecíamos ser castigados, nós merecíamos ir para o inferno, nós merecíamos as trevas, mas Deus, pela sua misericórdia, não deu para nós aquilo que nós merecíamos. Já graça é o contrário. Graça é Deus dá aquilo que nós não merecemos, tá? Nós não merecíamos o céu, nós não merecíamos a salvação, nós não merecíamos a Jesus, nós não merecíamos a vida eterna.
mas pela graça, Deus nos deu, nos presenteou aquilo que nós não merecíamos. Vocês entenderam? Então não é sinônimo, é antônimo. Esses dois atributos de Deus. Somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Tá? Avançando para o nosso terceiro e último ponto do nosso terceiro tópico, produzindo fruto de arrependimento. Aí, né, é a praticidade do Evangelho, certo? Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas 3:11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus 3:2, Mateus 21:29 e Marcos 1:15. Então, Mateus 3:2, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Marcos 1:15, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Então, João Batista, ele foi muito claro que só batismo não resolveria o problema deles. E quando ele viu os fariseus e saduceus chegando, ele disse: olha, quem vos ensinou a fugir da ira futura, raça de víboras? Produzir fruto de arrependimento, porque está posto um machado no raiz da árvore. Aquela que dá fruto será podada, mas aquela que dá será cortada e lançada no fogo. Então, João foi bem claro, precisa de atitude de vida, precisa de comportamento cristão. Não só basta dizer que eu aceito e não tem mudança de vida. Tá? Então Jesus foi claro também em Mateus 7 e versículo 24, onde ele prega ali, né, os dois alicerces. Bem-aventurado aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Considerá-lo-ei como um homem prudente, que construiu a sua casa na rocha, desceu a chuva, sopraram-se os ventos, correram os rios, combateram aquela casa, foi em grande o combate, mas ela não caiu, porque estava firmada na rocha. Aqui a rocha é Cristo Jesus. Tá? O que Jesus estava falando ali no Sermão do Monte? Que era bom ele estar ali ouvindo. Bem-aventurado aqueles que ouvem a minha palavra, mas mais bem-aventurado é aqueles que praticam aquilo que eu estou ensinando. Vocês estão me alegrando porque estão me ouvindo. Jesus ficou alegre, a multidão rodeava ele. Quem é o pregador que não fica alegre quando a multidão está atenciosa ouvindo o seu sermão? Mas ele disse: vocês vão me alegrar e me deixar mais contente se vocês praticarem aquilo que eu estou pregando. E a prática é essa: é ter uma vida construída em Cristo, na rocha que é Cristo. Mas ele faz uma advertência no versículo posterior, dizendo: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam, considerá-lo-ei como um homem imprudente, que edificou, que construiu sua casa na areia. Não tinha fundamento, não tinha base. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram-se os ventos, foi grande o combate e grande foi a queda, a ruína daquela casa. Por quê? Porque eles não estavam firmados na palavra, eles não estavam praticando, era só ouvinte, mas não era praticante. Então Jesus está dizendo: olha, se vocês me ouvirem e não praticarem, quando vocês forem ao embate da vida, vocês não vão ter estrutura. As heresias, né? O mundanismo vão engolir vocês. Mas se vocês praticarem, ouvir a minha palavra, mas praticarem, construir a sua vida na rocha que sou eu, quando vocês forem no embate da vida, vocês vão estar firmes. Heresia não vão derrubar vocês, tá? Mundanismo não vão engolir vocês, pecado não vão derrubar, porque você está edificado na rocha, você está praticando a minha palavra. Porque evangelho sem praticidade não é genuíno. O evangelho é só genuíno quando ele tem praticidade de vida, tá? Então não adianta eu pregar o evangelho, mas não viver.
o que o Evangelho ensina. Por que Jesus tinha sucesso nos seus sermões? Porque o povo via nele humildade e praticidade de vida. O que ele pregava, ele praticava. Porque os fariseus pregavam como Jesus pregava e não tinha sucesso. Porque eles não viviam aquilo que eles pregavam. E pregavam aqueles que não viviam. Então o povo não dava crédito, era uma pregação morta. É como o sino que bate com uma lata vazia. Tá? Mas quando Jesus chegou no cenário e começou a pregar, o povo afluiu. Porque Jesus pregava e vivia o que ele pregava e pregava o que ele vivia. Essa é a diferença. Sejamos pregador que pratica a verdade, alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. Chegamos ao final dessa lição maravilhosa e nós vamos fazer a conclusão, ok? No momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça, 2 Coríntios 5,17. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecado e experiência do perdão. É isso aí, meus queridos. Então, o conselho nosso, você que não é crente, está assistindo esse canal, aceite a Jesus, entra pela porta estreita, pelo caminho apertado, ou pela porta apertada e o caminho estreito, para você ter consequências felizes no final, porque aqui nós não temos vida eterna. Um dia nós vamos morrer. Um homem vive até 70, 80 anos, outros morrem precocemente, morre de novo, quem não morre de novo morre de velho. Nós não temos vida eterna, mas se você quer ter vida eterna, trilhe o caminho estreito, a porta apertada, para você ter vida eterna com Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Você que está assistindo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe nossos vídeos. Para você que já está inscrito, compartilhe os vídeos, dá o seu joinha. E Deus abençoe sua vida, um beijão no seu coração e até o próximo vídeo, galera. Bye, bye!